Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite. João, é a primeira live que nós fazemos juntos, apesar de eu conhecê-lo de longa data, um amigo querido, mas aqui nem todos o conhecem, né? Como vai ter seus seguidores aqui presentes, mas existem outras pessoas que não são. Se apresenta para nós, João. Então vamos lá. Eu sou de Criciúma, Santa Catarina, sou médico anestesista com área de formação em dor. Atuo os pacientes com dor crônica já há quase 10 anos. Então, eu e o André, a gente já fez alguns cursos juntos, né? A Singular, já tivemos alguns contatos no México também. Acho que a gente foi 2 vezes para o México já, né? Legal. Fazer a formação lá com o serviço do Exato. Plancart. Também em Miami, acho que a gente foi umas 2 vezes junto. E antes eu trabalhava muito mais com anestesia, hoje estou bem focado na área da dor. Medicina regenerativa também, que é um novo mundo, né? O legal da dor é isso, né, João? Assim, eu sempre falo isso, né? A gente começa a estudar, aí na verdade, quando a gente começa a estudar a dor, na verdade, ele só está abrindo mundos, né? Você abre o mundo da medicina intervencionista, depois o mundo da regenerativa não acaba nunca, né? Exatamente. Nova, né? E sempre assim, desbravando novos mundos. Muito legal, né? A formação do João, super experiente, assim, né? Como o André também traz uma mega experiência. E, João, fala um pouquinho pra gente, assim, o que é a medicina intervencionista da dor? Então, a medicina intervencionista, o tratamento da dor, ela tem se transformado muito nos últimos anos, né? Então, a gente tem uma diversas procedimentos que a gente pode realizar de intervenção. Então, hoje, com a parte da regenerativa, que entra na proloterapia, a gente pode fazer os BMA, BMAC. O que é isso, né? Nós podemos usar as próprias células do paciente como uma forma de tentar recuperar a função daquele tecido que estava alterado e, com isso, melhorar a dor. A gente pode fazer os bloqueios também, que isso eu gosto muito, principalmente tirar o paciente daquele quadro imediato, né? Então, a gente joga pequenas quantidades anestésico, corticoide, outras medicações, guiado isso hoje por ultrassom, raio-x, direto no local que a gente acha que está cometido. E esses bloqueios, eles podem ser tanto diagnósticos, ou seja, muitas vezes o exame de imagem não dá para a gente 100% de certeza, realmente, esse paciente está com dor na coluna. Será que é uma hérnia? Será que o problema é uma artrose de coluna? Será que é um ligamento? Então, com isso, a gente pode jogar pequenas quantidades naquela estrutura e com isso fazer o diagnóstico. Então, o tratamento da dor, ele começa desde o consultório, faz a parte de diagnóstico e também o tratamento. Eu acho isso muito legal que você falou, né? Mas assim, você falou de regenerativa um pouco também, né, João? O Mas eu João deu acho uma que passeada em tudo, né? Sim. Ele já veio, falou já do bloqueio, do diagnóstico, já foi já para o ultrassom, já falou da regenerativa, já deu aquele Então, spoiler geral do que vai ser abordado, né? então, já gosto de chegar dando tiro. Cara, Aí agora a gente vai quando o conversando. cara sabe, é outra coisa, você tá entendendo? Quando o cara não, eu tem bagagem, né? É outro nível, é outro nível. Hã? eu Mas eu acho te cortei, Mariana, para variar, né? normal, né? Eu e o André é assim, né, João? Um corta o outro, é uma bagunça. Mas o que eu acho legal, André, depois é da gente voltar um pouquinho na definição da intervenção dor. A intervenção da dor é essa subespecialidade da medicina da dor, né? Acho que pode considerar assim. E por meio de agulhas, né, procedimentos minimamente invasivos, procura ter um diagnóstico mais preciso para assim ter um tratamento mais preciso, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode deixar bem clara aqui para os pacientes é a questão dos procedimentos minimamente minimamente invasivos e, na sua maioria, feitos por agulha, né? Porque os pacientes, às vezes, vai cortar, ou que é uma cirurgia, que vai precisar de anestesia geral, internação. Então, acho que um dos grandes ganhos da medicina intervencionista da dor é que a gente pode ser muito preciso no nosso diagnóstico, no nosso tratamento, de uma forma minimamente invasiva. E, claro, sempre com muita segurança, guiado por imagem. Né? Hoje, nossos procedimentos quase em sua totalidade guiados por imagem. Então, acho que para a gente falar um pouquinho assim, da definição, né, André?
Depois O seu áudio está cortando para mim, viu, Mariana? Mas eu imagino que você está falando um pouco, não sei se para o João está cortando também, mas para mim, O para da Mariana variar, cortou, eu tá ótimo. corta, né? Nós estamos precisando de ajudar a Mariana para ela acertar com a empresa de telefônica, porque ou pagar a conta em dia, ou pagar um plano melhor, talvez é isso, sabe? Assim, ajustar o plano para o que nós necessitamos. precisando de um para a clínica também, porque o Wi-Fi da clínica não está funcionando, sabe, João? Tem que ficar no Wi-Fi da clínica. Ainda tem que ouvir essas coisas ainda. Então, mas assim, eu gostaria muito de ouvir aqui hoje mais o João, né? Assim, nós estamos falando de bloqueios, né, João? Nós estamos falando de intervenção, ou seja, a Mariana deu uma passada em muita coisa. Sim, nós temos hoje uma sociedade médica brasileira, que é a Sobramid, que é uma sociedade de médicos intervencionistas em dor. Ela vem crescendo, né? Ela está chegando aí, se eu não me engano, a primeira década de existência agora, né? Eu acho que faz agora em 2022, se eu não me engano, não tenho essa certeza absoluta, mas possivelmente está chegando a primeira década, ou seja, e aqui eu tenho que parabenizar, eu não posso deixar de falar de um amigo querido que fez isso acontecer, que é o Dr. Fabrício Assis, Dr. Charles, que fundaram essa sociedade e que fizeram ela cada dia se tornar mais gigante. E hoje são vários membros hoje, né, dentro dessa sociedade. Então, a medicina intervencionista ela vem crescendo de forma gigantesca, né? Vem crescendo não só na presença, mas também na formação. Hoje tem vários cursos de intervenção em dor, tem o curso da Singular, tem o curso do AIS, tem o curso do CIRI, tem alguns cursos, eu tive o prazer de fazer um desses, que para mim é um dos melhores, aqui eu tenho que puxar um pouco a sardinha, novamente, para o pessoal da Singular, que foi onde a gente fez a nossa formação, e foi complementado em outros lugares, tenho que falar também da minha professora amada, querida, que é a doutora Gabriela Lauretti. O João também, você esteve lá com a Lauretti, né? Sim, eu fiquei na época, em 2011, se eu não me engano, eu fiquei lá. Que também tem um curso, também faz intervenção de longa data, a Gabriela, que também é uma das pessoas responsáveis pelo crescimento dessa ferramenta maravilhosa, quando bem aplicada, dentro do tratamento dos pacientes portadores de dores crônicas. Mas, João, eu gostaria de saber o seguinte, João. Basicamente, assim, nós sabemos que bloqueia tudo aquilo que a gente pega, vai numa estrutura e consegue neutralizar, seja o sistema de nervo ou o sistema que faz parte deles, que são os nossos receptores, etc. Se eu vou ali e neutralizo com anestésico, eu estou fazendo um bloqueio. Se eu injeto uma substância, eu estou fazendo, de certa forma, esse bloqueio minimamente invasivo quando eu uso anestésico local. Mas existe uma diferença entre esses bloqueios. Todo bloqueio não é igual. Existem vários tipos de bloqueios, né? Basicamente, se nós fôssemos colocar assim, nós íamos colocar um bloqueio terapêutico, me corrija se eu estiver errado, ou se você quiser complementar, os bloqueios diagnósticos. Qual a diferença básica entre esses bloqueios, assim? Então, vamos lá. Na verdade, como a gente gosta de dividir os bloqueios em 4 tipos, tá? Os bloqueios profiláticos, diagnósticos, terapêuticos e prognósticos. Vamos lá. Um bloqueio profilático. Um paciente que, por exemplo, vai sofrer uma amputação, uma cirurgia muito grande, com potencial de dor grande no pós-operatório. Tu pode fazer já um procedimento pensando que esse procedimento, esse trauma vai doer demais. Então, a gente pode fazer um bloqueio profilático. A gente pode fazer um bloqueio diagnóstico. E isso, o bloqueio diagnóstico... a gente faz muito na anestesia, né? Muito. O bloqueio diagnóstico, eu acho que ele tem é uma ferramenta muito importante e que, às vezes, muitas pessoas não usam da forma correta. Por quê? Para usar o bloqueio diagnóstico, 2 coisas são importantes, né? Precisar ele ser guiado para saber que está colocando a medicação correta no local correto. E a segunda coisa, a quantidade correta. Porque a gente sabe que, por exemplo, tu vai fazer um bloqueio numa faceta articular. E como tem muita paciente agora escutando a gente, eu vou dar exemplo no dia a dia, né? O paciente tem dor na coluna, dor nas costas. Então, dor nas costas, ou você já teve, ou você está tendo nesse momento, ou tu vai ter daqui a pouco, né? Mais que 90% dos pacientes vão ter dor lombar em algum momento da vida. Só porque é muito comum chegar no consultório, o paciente que chega, doutor, eu vim aqui porque eu estou com uma hernia de disco.
né, acontece com vocês, né? E às vezes o paciente já fica frustrado, porque ele já quer mostrar a ressonância e já quer que tu pegue a ressonância no primeiro momento. Então, peraí, me conta, como é que é a tua dor, como é que tu tá, no que tu faz, no que tu trabalha, as medicações que tu toma. E o paciente, às vezes, num primeiro momento, quando ele vai no médico da dor, o que ele quer? Mostrar o exame para ti. Ele está angustiado porque ele já sabe que o problema dele é a hernia de disco, né? Isso a gente vê todos os dias. Tá, e como é que tá a dor? Ah, minha dor é mais de manhã. Ux, tem que levantar da cama porque a minha dor não passa. A partir do momento que eu levanto, começa a andar um pouquinho e melhora. Opa, já acende uma luz. Eu acho que isso aí é uma faceta. E às vezes tu olha na ressonância, no laudo, ou até mesmo na imagem, muitas vezes a faceta não está lhe gritando. É daqui, é daqui. E aí, o que acontece? Vem bloqueio diagnóstico. Quando a gente pensa de onde é que está vindo a dor, a gente leva o paciente, faz um bloqueio, muitas vezes guiado por tração, alguns bloqueios pode ser no consultório, inclusive, e joga pequenas quantidades de anestésico naquela região. Se o paciente, a partir daquele momento, fala, opa, minha dor passou, a gente matou o diagnóstico. Então, o exame não necessariamente é a coisa mais importante, né, o exame de imagem, no tratamento da dor. E no segundo momento, a gente tem o bloqueio terapêutico, né? Porque é muito comum ter uma ação bifásica quando a gente faz um bloqueio terapêutico, né? A gente coloca um anestésico, o paciente geralmente sai da dor no momento, logo depois que realizou o bloqueio, só porque esse efeito do anestésico vai embora. E no outro dia, às vezes 48 horas depois, a medicação, muitas vezes corticoide, a gente usa, ou se a gente está partindo para regenerativa, aí é uma outra conversa, e aí o paciente começa a melhorar depois de uns dias. Então esse é o bloqueio terapêutico. A gente sabe que tem um problema, já sabe aonde é esse problema e a gente quer tratar. E existe, no quarto passo, os bloqueios prognósticos. Será? A gente já sabe o problema dele. O paciente com câncer de pâncreas, por exemplo, ou um paciente com um câncer com uma dor mista, será que o problema está vindo da cadeia simpática, plexo celíaco, que são pequenas estruturas que é muito comum de estar cometido? A gente pode, inclusive, fazer um bloqueio naquela região e ter uma ideia da distribuição da dor. Quanto que vai melhorar se eu fizer um procedimento mais definitivo nele? Uma radiofrequência, uma neurólise, uma alcoolização. Então, dessa forma, a gente tem 4 tipos de bloqueio, principalmente. O João trouxe muita coisa bacana, Mariana, que eu vou aqui chamar a atenção, porque, João, o nosso público aqui, eu acredito que o seu aí também, do seu Instagram e onde nós voltamos, é mais os leigos. Quando o João fala em faceta, se o senhor me permite, João, ele está falando das articulações que tem na coluna, né? Então, se ele quer saber se a dor é da articulação, ele vai ali e joga uma pequena quantidade de anestésico naquela articulação, como se fosse, imagina um dente, 3 dentes doendo. Eu não sei qual dente que dói. Você vai anestesiar um dente. Esse melhorou? Melhorou. Então a dor é dali. Não melhorou? Anestesia um outro. Não, você fez o bloqueio na faceta, na articulação. Melhorou? Opa, a dor é da faceta. Não melhorou? Opa, a dor é de outro lugar. Então, pode ser um disco, os amortecedorzinhos da coluna, né? E por aí vai. Então, ele ajuda a determinar a origem desse problema. Outra coisa que ele chamou a atenção, olha só a vasta utilidade desses procedimentos. Tanto para pacientes não oncológicos, que têm dores que não têm correlação nenhuma ao câncer, como aos pacientes oncológicos, né? Então, ô João, você que puxou aí da parte oncológica, a Mariana, ela tem feito muita coisa relacionada aos pacientes oncológicos aqui. Então, a gente utiliza muito os procedimentos intervencionistas dentro dos pacientes oncológicos. Aí eu vou pedir a Mariana, para que ela dê uma explanadinha para a gente. Ô Mariana, dentro dos pacientes oncológicos, quando é o melhor momento assim, de indicar um procedimento? E vou pegar um exemplo. Um paciente que tem um câncer de pâncreas, por exemplo, e eu vou fazer um procedimento nele. E a dor é originária desse tumor, né, do pâncreas em si. Quando você indica e qual procedimento, caso você possa nos dizer, você indica nisso? Eu acho que isso é muito legal, né, de falar, André, porque às vezes as pessoas têm ideia, e isso era uma das coisas que a gente pode conversar depois com o João, para ele falar um pouquinho sobre isso, de que os diagnósticos de bloqueios, né, no caso do bloqueio dos pacientes oncológicos, a gente está falando mais em neurólise, né? Então, mais para frente, queimar, matar aqueles nervos ali.
que são responsáveis, no caso do seu paciente, da inervação do pâncreas. A gente acha que isso é feito só no fim da vida, né? A gente acha que o paciente tem que estar com muita dor, ou não ter respondido a nada, ou estar no fim da vida para fazer esse tipo de procedimento. E não. No caso dos pacientes de câncer de pâncreas, por exemplo, né? Hoje já está mais bem estabelecido, eles podem ser feitos de forma precoce. Então, logo tanto o paciente está diagnóstico, você já sabe qual vai ser a evolução, você pode fazer precocemente para evitar que o paciente tenha, né, todas aquelas repercussões da sensibilização central que a gente tem, uma dor que mais para frente vai ser vítima de muito tratamento. Então, hoje a gente já pode fazer de forma precoce esses bloqueios para evitar que esses pacientes entrem nesse ciclo de dor que a gente já conhece. Ô, João, tem uma pergunta para você aí, cara. E quando a dor não é da faceta e sim do nervo ciático, o que você faz nesse paciente? Então, vamos lá. Antigamente, né, quase toda toda a hernia de disco quase era cirúrgica, né? Hoje a gente sabe que 97% dos pacientes não precisam de cirurgia. A gente consegue resolver com tratamento conservador, reabilitação, medidas de atividades do dia a dia, qualidade de vida e bloqueio. O que dá para fazer, né? A gente sabe que em 12 semanas, então 3 meses, a maior parte dos pacientes vão melhorar. Então, primeiro lidar com as expectativas do paciente. É o que eu estava conversando antes do bloqueio. Quando a gente tem uma hernia de disco, tá? E muitas vezes, por isso que é importante a consulta, de acordo com o paciente, aonde que é a dor dele, a gente já sabe qual é o local da hérnia que está acometido. Então, o paciente, por exemplo, doutor, tem uma dor aqui, ó, pega minha panturrilha, parte lateral do meu pé, eu já sei, isso aí deve ser uma hérnia de L5-S1. Então, o que eu quero dizer? Quando o paciente vem com um exame, é muito mais importante a gente escutar o que ele está falando, como é que é a dor dele, para poder fazer um tratamento bem eficaz. O que dá para a gente fazer? Existe um bloqueio, jogar pequenas quantidades de medicação, né? Então, fazer uma comparação. Quanto toma um anti-inflamatório? Lembrando que o anti-inflamatório, ele tem diversos efeitos colaterais, né? Uma das maiores causas de pessoas em hemodiálise hoje é o uso de anti-inflamatório sem controle. Tá com dor, vai tomando remédio. E lembrando que para a dor que é neuropática, ou seja, dos nervos, e a do ciático é uma delas, eles respondem muito pouco ao anti-inflamatório. Então, o pessoal está dando tiro de canhão no lugar errado, de um jeito errado. Então, a gente pode fazer os bloqueios para a hernia de disco, por exemplo. Uma infiltração dentro do forame, ou seja, naquele local que está cometido, para a medicação direto no local cometido. Então, a gente joga uma pequena dose de medicação, muitas vezes um corticoide de depósito, né, ou até não, que vai ficar agindo durante um tempo, desinflamando aquele local. Então, com isso, possibilita o paciente voltar às atividades do dia a dia, né, e fazer a sua reabilitação. Muitas vezes a gente tem que repetir esse procedimento depois de um certo tempo. E também temos a possibilidade até de uma radiofrequência pulsada nesse local, né, que a gente esquenta um pouquinho o nervo, o local acometido, e para fazer uma modulação, ou seja, voltar ele a funcionar de uma forma correta. Isso é bacana. Eu fazia muito radiofrequência pulsada, né, em dores radiculares. Fazia a termografia para ver qual era de fato aquele nervo e fazia na raiz acometida e na raiz adjacente. Fazia muito, pulsava muito isso aí. Hoje, sabe o que eu tenho feito, João? Eu não sei como é que é a sua experiência aí, se você tem realizado. Eu tenho feito muito a proloterapia neural, utilizando glicose a 5%. Nessas dores radiculares. E tem tido resultados muito interessantes. Ou seja, eu acabo não utilizando nenhum material de alto custo, que é a radiofrequência. A gente sabe que as cânulas hoje elas são de um custo elevado, né? E não tenho utilizado o corticoide. E tem tido bons resultados com a proloterapia neural. Você tem utilizado isso aí? O João agora está evoluindo muito pelo lado da regenerativa, cada dia tem buscando conhecer mais, e eu aposto que tem utilizado isso na prática dele, mas eu queria saber um pouco sobre essa prática da terapia neural, se você tem feito, se você já começou a fazer, como é que está isso aí? Então, André, isso é uma mudança de paradigma para a gente que vem acostumado numa escola que é muito em bloqueio, radiofrequência, e tu mudar para a parte da medicina regenerativa demanda um certo tempo a tu mudar os paradigmas também, a forma de tratar o paciente, né?
Sim. O fim, o objetivo é o mesmo, mas a gente vai por caminhos totalmente diferentes, né? Então, eu tenho feito cada vez mais proloterapia, né? Que são procedimentos mais fáceis, mais rápidos, e tu tenta reestabelecer e deixar uma forma mais natural esse processo, né? E agora, desculpe te interromper, Ana, mas como eu vi Eu que desculpo tem sempre, aqui alguns você é chefe. alguns Você é meu chefe de longa data. alguns fisioterapeutas aqui presentes, cara. E um conceito que é muito interessante, até vou falar um termo técnico, mas é importante para nesse tipo de tratamento que a gente faz, é um negócio, o nome técnico se chama tensegridade, né? E isso vem muito da fisioterapia no trabalho das fáscias, né? O que acontece? A gente imagina uma teia de aranha, né? Uma teia de aranha, uma estrutura muito fininha, com várias tensões ao mesmo tempo. E o nosso corpo, ele não é feito só de ossos e ligamentos. As fáscias, eles são muito importantes para dar essa sustentação. Tu imagina que quando vai jogar vôlei, por exemplo, dá um pulo, durante o amortecimento, é 600% do teu peso em cima de uma estrutura. Se a gente não tivesse essas estruturas das fáscias, a gente não conseguia, não, acontecia um Ainda bem que a colapso. gente está fazendo dieta, hein, João? Não está funcionando muito, mas vamos lá. E aí o que acontece? A fisioterapia já usa muito esse conceito, inclusive na parte tanto a estética quanto a parte de reabilitação. E quando a gente usa o ultrassom, e aí que eu queria falar, ele possibilita, inclusive, a gente tratar fácil também, né? Então, um paciente hoje, por coincidência, eu atendi uma dentista que falou, João, quando fico forçando muito o lado, tensando em masseter, acaba compensando mais o pescoço. E isso é o comum desse desequilíbrio. Nosso corpo sempre tenta manter um equilíbrio. Quando uma estrutura está danificada, a gente compensa em outros locais adjacentes e é muito comum a gente ver ponto gatilho, que é a dor miofascial. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do miofascial, que é uma coisa que a gente pega todos os dias, mas todos os dias, e pode às vezes confundir um pouquinho o nosso diagnóstico. Vamos evoluir para esse lado? Eu tô acabando moderando aqui, que eu sou meio para frente, né? Eu acabei entrando aqui. Então, já que eu estou jogando aqui, eu vou jogar um negócio para Mariana, sabe assim? Porque a gente tem feito muita proloterapia aqui, sabe? E a Mariana também tem feito. E muito para... O que a gente tem observado e também corroborado por alguns estudos é a quantidade de instabilidade lombosacra que tem nesses pacientes com dores crônicas lombares. Né? A gente sabe também que 80% das dores são consideradas dores mecânica comum, né? Lombalgia mecânica comum, ou seja, sem causa específica. E talvez as instabilidades sejam uma das coisas que mais contribui para isso. E a gente tem feito muita proloterapia aqui. E eu queria saber da Mariana, se ela puder abordar um pouquinho esse tema da proloterapia na região da lombar, voltado para a estabilidade, se ela tem visto bons resultados, o que ela tem observado, se ela tem feito mesmo na prática dela. Eu sei que tem feito, porque eu tenho acompanhado alguns pacientes dela e os resultados têm sido interessantes. Mas eu queria ouvir dela. Eu acho, né, André, eu vou perguntar para o Dr. João se você quiser falar, eu vou falar um pouco e depois eu peço que ele complemente, né, você. Eu tenho a formação maravilhosa que vocês têm, regenerativa. Eu acho importante a gente Deixa de ser falar um modesto também. que é proloterapia, né? Que a gente está aqui falando proloterapia, 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 mas nem todo mundo conhece o conceito de proloterapia. Então, depois vocês complementam, né? Mas o objetivo da proloterapia por favor, me corrijam, né? Se eu estiver errado também, é a gente injetar, né, naqueles locais uma substância irritante e com isso promover a inflamação, promover a regeneração do tecido e ao mesmo tempo fortalecendo aquele tecido. Então, a gente tem essa questão das instabilidades lombosacras, como o André estava falando, muito relacionada a essas dores que a gente não consegue, né? Às vezes não tem uma degeneração facetária, não tem um exame compatível com uma degeneração facetária, às vezes não tem um exame compatível com uma radiculopatia. E a gente trata as faces, traz um pouco de estabilidade para essa região e vê muita melhora. A gente está vendo muita melhora mesmo, não só nos casos de dor lombar inespecífica, mas também nos pacientes que já têm cirurgias de coluna prévia, que às vezes são pacientes mais complicados, às vezes são pacientes até que iriam evoluir para eletrodo medular ou para outras intervenções cirúrgicas e que a gente consegue melhorar muito a dor desse paciente e impedir que ele faça
uma nova intervenção na coluna, né? Então, acho que tem um super benefício, né? Eu acho que a medicina regenerativa veio para ficar, com certeza. Então, vamos lá, pessoal. Hoje eu fiz consultório à tarde, atendi diversos pacientes com um quadro muito semelhante, tá? E é muito bom a gente falar do conceito de proloterapia e como é que a gente pode conduzir isso, né? Porque muitos pacientes, né? Claro, tem algumas indicações de cirurgia que são muito precisas, né? E não tem o que fazer. Às vezes a gente tem que fazer cirurgia. Mas outros pacientes, a gente, às vezes, voltando um pouquinho, parando, pensando um pouquinho, o menos pode ser mais, né? Então é muito comum, eu sempre comparo com meus pacientes, quando a mulher faz cesariana e fica por muito tempo com uma hipersensibilidade na região, que a gente pega bastante, né? E faz muita fibrose naquela região. Em qualquer lugar que tu operado pode acontecer isso, a coluna não é diferente. Então, às vezes chega o paciente, né? Fez uma cirurgia, não reabilitou de uma forma adequada, musculatura da coluna lombar toda hipotrófica, sem musculatura nenhuma. Então, a gente tem que tratar o paciente como um todo. E a proloterapia, que é jogar algumas medicações naquela região com um potencial de inflamação bem pequenininho para poder tentar restabelecer a atividade normal, elas podem ser muito benéficas para esses pacientes. E um procedimento de baixo custo, com baixo potencial de complicações também, né? André, está perguntando, então, em relação à média de quanto tempo a ação da proloterapia. A proloterapia a gente faz em sessões, né? Doutora Mariana, se quiser falar. A gente faz em sessões, né? Como eu sempre falo, né? A gente não tem não tem mágica, né? Em tratamento de dor crônica, né? Intervenção, nada disso. Então, a gente faz um curso de sessões, a gente avalia de paciente para paciente. Importante isso que o João falou, eu sempre gosto de falar isso, né? Eu acho que a gente não pode nunca cansar de repetir isso na questão da reabilitação, né? Porque assim, não adianta só o bloqueio, só a proloterapia, é super importante frisar a questão da importância da fisioterapia e da reabilitação e posteriormente do fortalecimento. É isso que vai dar uma melhora a longo prazo para o paciente, né? A gente tem sim um ganho grande com essas intervenções, mas a longo prazo a gente precisa dessa questão da reabilitação e do fortalecimento. Geralmente a gente faz cursos de proloterapia. Aqui a gente costuma fazer 5 até, né, 10 sessões, depende do paciente. Mas a gente precisa focar nessa questão da reabilitação, nessa questão do fortalecimento também. Agora, como é interessante esse tratamento da dor, e hoje até peguei um paciente que estava pensando, né? Que como é uma medicina um pouco diferente do que a gente vem acostumado, peguei um paciente de 50 anos com problema de ombro hoje, tá? Uma tendinite, rompeu o tendão. Então a gente sabe que o tendão ele rompe, ele pode ser por falta de fortalecimento, mas geralmente o paciente vem muito inflamado. E aí o paciente vem, eu vim indicado por outro médico para fazer um bloqueio. E aí não, vamos pedir os exames, porque às vezes, ainda mais homem que não gosta muito de médico, é uma situação que a gente tem uma oportunidade de mudar o curso de toda a vida dele. Porque o que acontece? Eu pedi exames, insulina dele, lá nas alturas. É um paciente que não tem diabetes. Paciente obeso. Então a gente sabe que o paciente começa com essas inflamações, daqui 10, 15 anos, provavelmente vai ter problemas do coração, insuficiência vascular. Então também é o momento de a gente fazer o bloqueio, melhorar a qualidade de vida, mas poder compensar esse rumo das coisas que ele está tomando, né? Não, eu acho maravilhoso isso que você falou, João, assim, principalmente porque uma das coisas também importantes é preparar o terreno, né? Então não adianta nada a gente fazer proloterapia, porque a gente vai precisar desse organismo, né? O nosso objetivo é propiciar regeneração para esse organismo. Então, assim, se ele não tem uma nutrição boa, se ele né, tá com sobrepeso, a gente sabe que a gordura é inflamatória, a gordura produz mediadores inflamatórios. A gente tem a questão da microbiota, que está associada à dor, está associada a um monte de produção de neurotransmissores. Então, se a gente não organizar isso, não adianta, né? Igual eu acabei de falar, não tem muita mágica, né? A gente precisa mudar o nosso estilo de vida. E até para reabilitação depois também. Não só para o momento do bloqueio, mas para reabilitação depois. Se a gente não cuidar da nutrição, se a gente não cuidar da saúde mental, se a gente não cuidar da fisioterapia, não melhora. Você pode até melhorar, você pode bloquear, queimar os nervos daquele lugar. Vai desenvolver dor em outro lugar, né? Depois vai ter outro problema. Então, isso é fundamental. Você falou, a gente não cansa de repetir isso, né? Mudança de vida é fundamental.
Porque às vezes a gente está tratando uma estrutura, um ombro doente, que está preso dentro de um corpo doente, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas de medicina da dor, né? Porque a gente, eu pelo menos acho assim, né? Que é uma área da medicina que a gente está voltando, na verdade, né? Para a medicina, assim, né? Eu vejo que a gente vê muito doente como um todo, né? A gente procura sempre falar em saúde mental, procura sempre falar em alimentação, procura sempre falar em exercício. Então, eu acho isso muito legal, né? Pelo menos os médicos da dor que eu conheço sempre procuram ver o paciente como um todo e realmente promover qualidade de vida. E isso eu vou dar o crédito ao André, que a gente vem caminhando meio junto nesses últimos anos em relação ao tratamento de dor, né? E ele já vem falando há muito mais tempo, João, assim, porque a gente sempre vem tentando fazer uma ultra especialidade, né? Então tu faz anestesia, depois tu quer fazer dor, depois tu quer fazer intervenção, aí os procedimentos mais complexos de intervenção, que a pouco entra neuroestimulador. Mas a gente esquece às vezes que o paciente não é uma estrutura, né? Então a gente tem que voltar lá no começo, né? Nossos hábitos. Por que os pacientes hoje têm mais dor? 40% da população hoje sofre de dor crônica. Aumento de peso, menos atividade física, pacientes mega estressados, mega ansiosos, dormindo mal, né? O celular, ele pode ajudar, mas ele pode atrapalhar muito. Então, assim, se a gente não compensar todas essas coisas em volta, isso fica muito difícil de tratar. Eu acho assim, agora... Não, pode falar, desculpa. Não, e um conceito muito interessante, depois até vamos ter mais umas perguntas ali, um conceito que o nosso neurônio, o cérebro tem a neuroplasticidade, né? Que é uma palavra difícil, mas basicamente o nosso corpo ele se adapta a um certo tipo de estímulo. Então as pessoas vêm às vezes há 5, 6 anos com dor, o nosso cérebro entendeu que a dor é normal. Muitas das vezes a inflamação, o fator que desencadeou o que está doendo hoje, ele já foi embora. E a gente tem que aprender o cérebro a trabalhar de uma forma diferente e aprender que a dor não é normal. Isso que você falou também, muito legal, porque assim, uma das coisas mais legais que eu acho da clínica da Relivion é isso, né? Porque realmente a gente tem aqui o acompanhamento multidisciplinar e não só isso, né? Transdisciplinar, né? Que é as especialidades conversando, né? Então a gente realmente busca, né, que as especialidades conversem, né? A fisioterapia, com a psicologia, com a nutrição, vendo o paciente como um todo. Mas conversa um pouquinho sobre isso, André. Fala o que você acha disso. Eu vou trocar aqui o rumo da conversa, que nós podemos marcar até uma live falando só de medicina regenerativa. Mas pensando em fechar isso aí, quando a gente fala em proloterapia, nós estamos falando de uma terapia regenerativa. Basicamente, eu vou injetar uma substância irritante para estimular um processo inflamatório, para ver ali uma sinalização, migração celular, modificação dessas células que vão para ali, para aquela região, ou seja, principalmente do macrófago, do tipo 1, do tipo 2, etc. Ou seja, há uma modificação nesse perfil inflamatório para conduzir isso a um processo de cura. Agora, o que é importante nisso? É o que o João chamou a atenção logo no início, que é o paciente tem que estar bem. Você não trata um ombro, você trata o ombro da Dona Maria, o ombro do seu João, que é uma pessoa complexa, que tem uma vida social, que tem uma vida mental, da saúde mental, que tem uma parte física, que tem uma parte alimentar. Tudo isso deve estar compensado, porque o que sara não é a substância injetada, e sim a substância estimulada, a estrutura estimulada, ou seja, é o paciente que ele vai se sarar, né? A proloterapia somente estimula aquilo dali. Mas a gente pode fazer uma live somente falando de proloterapia. Eu acho que isso é um negócio que vai ter pano para manga, porque é um assunto muito longo, até porque a proloterapia é uma técnica muito, muito antiga, que já tem mais de 60 anos aí. Perfeito. Até tem uma pergunta aqui da Silvia, se tem como bloquear a dor no ombro. Caiu, mas eu acho que voltou. Então ela está voltando. André, desculpa te... Isso. Desculpa te interromper. Agora arranjei alguém para me cortar. Se não bastasse a Mariana me cortando toda segunda-feira, o João também me corta. Mas tudo bem, tá tudo certo. Se tem como bloquear a dor no ombro, né?
E aí a importância de fazer esses procedimentos guiados, né? Por quê? Com o uso principalmente do ultrassom, e hoje as imagens do ultrassom melhoraram muito, muito mesmo, né? A gente consegue identificar e, inclusive, provocar alguns movimentos que podem causar dor, porque, por exemplo, vai fazer uma ressonância. A ressonância é um exame ótimo, top de linha, tudo. Mas é uma foto daquele momento que não necessariamente é o momento que o paciente tem mais dor. Com o ultrassom, durante o bloqueio, a gente pode manipular, ou seja, mover, provocar a mudança das estruturas, estimular a dor do paciente e fazer um bloqueio direto nos locais mais acometidos. E muitas vezes é mais de um, né? O paciente pode ter uma bursite, pode ter uma artrose acromioclavicular, então ele pode ter uma alteração de manguito. Então, sim, tem como bloquear o ombro, tem como fazer diversos procedimentos, a proloterapia também é uma grande ferramenta nas dores do ombro. Pois é, a gente que já deu um curso de ultrassom no Sul, não sei se você lembra, você que é um cara que é um cara que vive ministrando cursos, que foi um dia, um final de semana, na realidade incrível, que podemos estar junto com outros amigos, inclusive o pessoal do México estava com a gente. Você tem utilizado muito ultrassom na sua prática clínica? Como você tem utilizado isso? Você usa isso num consultório? É um procedimento? Ele facilita de fato a sua vida ali? Qual é a prática sua no ultrassom hoje? Então, assim, até para os colegas que estão aí. Para procedimentos, né, eu faço 100% dos procedimentos guiados, né, guiados por ultrassom. No exame físico, ele pode ajudar muito também, né? Eu ajudo mais como se o ultrassom hoje ele pode ser considerado o estetoscópio do médico da dor, né? O cardiologista não tem um aparelhinho para escutar o coração. Então, quando tem alguma dúvida, para algumas estruturas ele é muito mais importante que outras, tá? Por exemplo, para ombro ele é muito importante, para joelho não tanto, né? Mas ele realmente, as imagens melhorando, as técnicas de bloqueio, nos últimos 5, 6 anos, o que evoluiu de técnica de procedimento, hoje inclusive de técnicas mais acessíveis, inclusive que dê para fazer com clínica, fenolização, a gama de procedimentos é muito grande. Facilita muito, né, João? Facilita muito. Prático, né, cara? Faz ali. E até para fazer, os colegas do México, o Angel, que estou com uma saudade grande dele, eles faziam isso, eu achava interessante que eles faziam radiofrequência no consultório, né? Guiado com ultrassom. Pegava o ultrassom ali, botava no joelho, pá, radiofrequência. Um segundinho. Acabou, já deu. Aproveitar gigante. Olha como é que o cara tá bonito, cara. O cara tá numa estampa. Hoje ele veio se apresentar para os pacientes dele aqui na live, que ele disse que ele não faz muita live, agora ele vai começar a fazer. Vou começar a fazer. E ele meteu logo uma beca, cara. Tá bonitão, viu, João? Valeu, André, obrigado. Quem não conhece o André, compra ele, mas vamos lá. Então, ultrassom. Pessoal, ultrassom, procedimento, um aparelho hoje portátil, tá? A gente consegue andar na mochila, né? Antigamente era uma TV de 29 polegadas para levar para um lado para o outro. Conecta isso no celular, no iPad. Então, tu consegue o paciente no quarto, quando está internado, no consultório, em qualquer lugar, tem acesso para fazer, com imagens muito boas, né? Então, isso aqui hoje quebra um galhão, assim, e melhora muito a qualidade do tratamento. Você usa esse aí ligado aonde? No seu computador ou no telefone? Esse aqui eu uso no tablet. No tablet? No tablet. Tá aí com você? Tá, acabou a bateria agora. Senão eu ia pedir para você fazer umas imagens. Não. Esses portáteis, eles têm uma qualidade de imagem sensacional, cara. Muito boa. Eu estou acabando o curso de pós-graduação de ultrassom musculoesquelético lá na Cetros agora, e um dos momentos a gente tem um pessoal lá que vende os aparelhos e tem a demonstração. Cara, que imagem sensacional desses portáteis, né? O seu esquenta muito? Qual é o seu, João? É o Lumify da Philips, né? Ele esquenta muito ou não? Um pouquinho, mas pouca coisa, tá? A bateria dele dura quanto tempo? Na verdade, ele usa a bateria do iPad. Do iPad, né? Então eu já comprei um tablet com uma bateria bem grande que daí eu consigo usar mais horas. Esse aí também tem Wi-Fi também ou não?
Tem também, né? Não, é porque aquele lá é o da Apple, né? E aí ele consegue. Ah, é o da Apple Esse aqui são cristais mesmo, né? Então é realmente um ultrassom de verdade. O da Apple, ele na verdade é um processador. Mas não vamos entrar em coisa Não muito tem... Não, eu complexa. tô curioso, tô curioso. Também tem gente aí da área da saúde aí, com certeza. Ele tem algum delay quando você utiliza ele ou não? Muito pouco, muito pouco, muito Muito pouco. Mas pouco, né? o grande, na verdade, desvantagem dele é que para cada estrutura tu tem que comprar um probe, né? Então a gente tem um linear que é para estruturas mais superficiais, né? E é Então se tu outro quiser para preço do outro coluna, ultrassom, né, cara? é outra ação. E É. aí, então talvez depende para que tu vai usar, Mas não esse que vale a você pena, tem aí, não o vale a pena. linear, é importante que ele já É o linear, resolve aí 90% das coisas muito bem, né, cara? né? E aí a gente É. tem lá um da Sonosite que daí pode fazer, tem sonda convexa, tem outras João, coisas. outra coisa que eu sei que você é expert, fora de série, é para o tratamento de pacientes com cefaleia. Mariana, esse Olha, cara, ele faz bloqueios para cefaleia sensacionais. Ele é um cara que faz muito toxina botulínica. Eu já ia fazer propaganda aqui de laboratório, mas ele faz toxina botulínica, bastante toxina botulínica para cefaleia também. Ô, João, em termos de cefaleia, como é que você avalia? Qual o procedimento que você mais utiliza? Como é que é isso aí? então vamos lá, né? Então isso vai ser até um tema para outra live, Olha mas só que duas. coisa interessante. Deixa eu só te cortar de novo. Nós já saímos da lombar, passamos por todos os tendões. Quando a gente fala de proloterapia, nós estamos passando de todos os tendões do corpo, praticamente todas as articulações do corpo, praticamente todas, praticamente, tá? Todas não, porque o cara vai falar assim, aquela, não, todas, praticamente todas do corpo a gente passa. E agora nós vamos falar de cefaleia, falando de bloqueio. E aí eu queria saber do seu, João, como é que você faz isso aí? A Então Mariana que vamos vai lá. fazer esse trem aqui. Não, eu gosto bastante de tratar cefaleia, uma porcentagem bem grande dos meus pacientes é de cefaleia mesmo, tá? Então, assim, se fosse há três temas assim que chamam muita atenção, que a gente talvez teria que separar uma live para falar: cefaleia, uso de toxina botulínica da dor, né? Proloterapia e mais um que é o CBD, o uso da cannabis medicinal, que também gera bastante dúvida, interesse, né? Mas isso a gente pode falar. Vamos lá, cefaleia, né? Existe mais de 150 tipos de doenças que podem causar dor de cabeça. Então, os pacientes chegam todos no consultório falando que é o quê? Enxaqueca. Enxaqueca. Todo mundo acha que 100% é enxaqueca. Doutor, eu tenho enxaqueca, eu tenho enxaqueca. E aí a gente vê que não é bem assim. Porque existe cefaleia tensional, cefaleia pelo abuso das medicações, que é uma das maiores causas de dor de cabeça do paciente, né? Então, muitos pacientes eu interno no hospital, que é uma estratégia que eu gosto de fazer, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, para poder tirar todas as medicações que ele vem tomando, porque em casa às vezes ele não consegue fazer isso, para a gente fazer uma desintoxicação e depois voltar a tratar de uma forma correta, né? Cefaleia cervicogênica é muito comum, que as pessoas dificilmente fazem o diagnóstico, ou seja, muitas vezes seu problema está lá na cervical, e os bloqueios podem ajudar bastante também, né? Aí tem as cefaleias secundárias, neurologia occipital também, volta e meia aparece. E aí o que a gente pode fazer? Existe o tratamento das cefaleias profilático, que é o mais importante, tá? Ou seja, a gente tratar a dor antes que ela venha, para conseguir devagarinho diminuir o número de vezes que tu vai ter dor no mês e a intensidade. Em vez da dor vir 10, ela vai vir uma dor 3, 4, vou precisar usar menos remédio de crise, para poder cada vez menos esse remédio da crise a gente diminuir, né? E aí isso passa muitos remédios que a gente usa não são específicos para cefaleia. Aí o paciente olha, pô, doutor, tá me dando um remédio para depressão? Não tem depressão. Esse aqui é para convulsão. Nunca tive convulsão. Já aconteceu, imagina, né? Eu estou há 10 anos tratando dor, de paciente voltar, que o farmacêutico mandou voltar, que eu passei o remédio errado, aquele tratamento era para convulsão, né? Hoje não acontece mais, né? Então, assim, Ainda bem, né? então, existe hoje alguns anticorpos, antimonoclonais, algumas outras medicações que têm avançado bastante no tratamento de cefaleia. E existem os procedimentos que a gente usa mais comum, que aí entra os bloqueios de nervo, principalmente nervo occipital maior, occipital menor, os bloqueios de ponto gatilho, que são o quê? Aquelas bolotas que fazem aqui na região do trapézio, que é muito comum, porque as pessoas que têm dor acabam tendo um reflexo de contração involuntária,
e a musculatura tem dificuldade de relaxamento, tá? Isso a gente pode desativar também, que pode ajudar. A toxina botulínica, que a gente estava falando disso, né? Que existe um protocolo chamado PREEMPT, né? Que vem de preemptiva, de evitar que a dor aconteça, que ele pega mais de 30 pontos, né? Que pega tanto na frente, do lado, atrás, que é para tentar tirar esse hiperestímulo, né? Porque as pessoas que têm dor de cabeça crônica, ela tem uma musculatura pericraniana, a musculatura em volta do nosso crânio, muito excitada, muito sensível, né? Então isso acaba ajudando bastante também. E aí existem os procedimentos na região cervical, que também pode ser usados com bastante eficácia. Top demais. A Mariana, cara, ela é famosa aqui na cidade. Ela sai nas principais televisões, telejornais que tem aqui. E uma das coisas que ela falou esses dias... Ah, não, vou falar de outra coisa que ela fez aqui hoje. Ela tá metida, ela pega ultrassom, faz hidrodissecção. Ô, Mariana, você tem feito algumas hidrodissecções de nervos occipitais aqui, né? Eu tenho observado e tenho visto bons resultados. Como é que é isso e para que se indica esses bloqueios de nervos occipitais? Eu acho que é legal isso, né, que o João falou, né? Porque tem mais de 150 tipos que eu falei e às vezes as pessoas ficam muito focadas nessa questão da enxaqueca, né? Então, uma das causas que é relativamente comum, né, João? Não sei se você acha comum ou não, mas eu pego muito, né? Neuralgia occipital, né? Essas pessoas que têm essa dor, às vezes, occipital, às vezes até que irradia para frontal, que tem muita alodínia, tem muita hiperalgesia, o paciente passa a mão e dói, né? E uma das técnicas que a gente pode utilizar para a gente resolver essas cefaleias ou para ajudar, para melhorar, é essa questão da hidrodissecção. Então, é como se tivesse um nervo, né, que está ali meio preso, né, na região que ele corre, e daí a gente faz uma injeção de anestésico local e solta esse nervo. E daí, soltando essa fibrose que tem ali perto dele, ou às vezes uma face, qualquer coisa que tem ali, ele libera o nervo e melhora essa cefaleia. Eu acho que é um dos... Até tem, né? Alguns trabalhos que falam de neuralgia, de bloqueio de occipital para enxaqueca. Mas eu acredito que o maior benefício dele seja realmente nesses casos de neuralgia occipital. A gente tem visto um bom resultado aqui, né, João? Como é que é que você acha? Eu faço, acaba melhorando muito, né? Porque Muito, assim, né? só muito, assim, é uma coisa assim que só de tirar o paciente da crise, aquele paciente está acostumado a ter dor o dia todo, e é muito comum o paciente me falar, doutor, eu não sabia mais o que era ficar um tempo sem dor. E aí ele volta a fazer as coisas que gostava, né? Ou seja, volta a ir à missa, volta a dar uma volta na cidade. Antes, o paciente com dor, ou seja, ele está tão incomodado que ele prefere evitar de fazer as coisas para não ter que estragar, às vezes, o passeio dos outros, e vai virando um ciclo vicioso, né? Então, às vezes, por dentro da qualidade de vida... E o paciente com enxaqueca, ele tem muito essas outras coisas, né, de hipersensibilidade. Então é difícil também você ver um paciente com enxaqueca que não tenha gatilho na cervical, né, que não tenha essa resposta de contração muscular. Então o paciente acaba se beneficiando desses procedimentos também, né? Que você trata esses outros componentes, né? O componente de contração, o componente de hipersensibilidade. Então acho que sempre se beneficia, com certeza. E aí, gente, eu tenho um número considerável de pacientes, tá? E isso está mudando também, mas pacientes que usavam opioide, ou seja, derivados da morfina, para o uso de dor de cabeça. Por quê? O que acontece? Isso é uma culpa nossa, dos médicos, né? O paciente tinha uma crise de dor de cabeça por enxaqueca ou uma outra causa qualquer, ia procurar uma emergência e usava um remédio que não tem indicação na crise. E isso fazia uma, duas, três vezes, e daqui a pouco a gente tinha um problema maior do que o inicial, que era a dor. Era o paciente com a necessidade. Quem está escutando, algum conhecido que usa esse tipo de medicação, para dor de cabeça, o quanto antes parar, melhor vai ser a chance do tratamento, né? É legal isso que você falou, né? Porque às vezes com os bloqueios a gente pode dar essa oportunidade, né, João? Não, isso, por exemplo, até a proloterapia, os bloqueios, consegue reduzir muito a dose das medicações. Às vezes o paciente fica com menos dor com as medicações, mas ele fica com muita sonolência, muito efeito colateral das medicações. E a medicina intervencionista ajuda muito nisso. De dores moderadas a forte, só 50% dos pacientes conseguem um alívio muito importante com medicação. Para a gente fechar aqui, que já temos 56 minutos de live,
antes das considerações aí de vocês e tal, só para esse povo que está nos vendo aqui compreender melhor. Qual é o momento que, gostaria de ouvir isso de ambos, qual é o momento que se encaixa os procedimentos intervencionistas, os bloqueios, seja ele qual for, seja ele uma radiofrequência, seja ele um bloqueio terapêutico, diagnóstico, prognóstico, e por aí vai. Em que momento vocês indicam para os seus pacientes esses bloqueios? Quer começar, Pode começar, Mariana. Eu acho que é muito importante isso que o João falou, né? Ele falou muito bem. A gente pode encaixar no diagnóstico e quando a gente fala em tratamento, eu acho que sempre, não que todo paciente que vai chegar no consultório a gente vai bloquear, né? Mas de forma precoce, né, André? Porque eu acho que eles têm muito benefício nessa questão de interromper o ciclo de dor, né, que é super importante, a gente já falou aqui várias vezes nessa questão da neuroplasticidade neural, da sensibilização central, que são as alterações que acontecem nos pacientes com dor crônica, né, que são essas alterações no cérebro. Então, quando a gente bloqueia essa informação de dor para o cérebro, a gente sempre tem benefício. E também a gente consegue diminuir muito as doses das medicações, promover um ganho de qualidade de vida, dar um gás para o paciente engajar nos tratamentos não farmacológicos, dar um gás para ele conseguir fazer fisioterapia, dá uma melhora na qualidade de vida de uma forma geral, aí ele consegue progredir nas outras coisas. Então, eu acho que cada caso é um caso, né? A gente tem diferentes graus de complexidade dos bloqueios, mas eu acho que sempre de uma forma, quase sempre de uma forma precoce. Então, depois até quero responder ali o professor Williams, que é da universidade, aqui de Criciúma, fisioterapeuta. Mas vamos lá, né? A medicina intervencionista da dor é um bebê, né? Então a gente está evoluindo muito nos conceitos, como é o melhor momento para tratar. E aí foi feita pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, a escada analgésica, que o que falava? A escada analgésica, ninguém sabia tratar a dor. A dor nem era considerada uma doença, nem era considerada um problema tão grande. Era considerado o problema principal só a doença em si. E a dor, qualidade de vida, isso não era considerado importante. E a OMS, junto com alguns médicos, falou, opa, vamos organizar então uma escada para tratamento de câncer, que todo mundo possa usar e seguir no tratamento. E foi feita a escada analgésica, que é para dor leve, usa alguns medicamentos. Para dor moderada, medicamentos mais potentes, opioides, e a partir do terceiro, quarto estágio, os procedimentos. Mas isso é uma escada que já faz 30 anos que foi feita. E agora ela foi reformulada e puxada os procedimentos para um momento mais precoce. E, de encontro a isso, instituições relacionadas à oncologia americana têm colocado bloqueios nos pacientes com câncer num período mais precoce, com melhora de qualidade e sobrevida desses pacientes também, né? Porque não adianta só a gente viver mais anos, né? A gente quer viver com melhor qualidade, com mais intensidade. Então, assim, sempre que a gente puder dar mais qualidade de vida, reduzir medicação, o bloqueio ele pode ser bem-vindo, mesmo porque tem um potencial de complicação muito baixa. Né? Quantos procedimentos vocês fazem na clínica com um índice de complicações baixíssimo, né? Sim. Não sei se eu... Tô ligado você aqui, rapaz. Sempre tô ligado. Mas, não, o áudio tá funcionando perfeitamente aí, João. Ficou muito bom. Não, é que tava acabando aqui na bateria. E aí... Pode concluir. Estamos escutando? Perfeitamente. Você, o eco, a sua casa inteira. Tá tudo... aqui tem um eco gigante mesmo, né? Então, assim, o professor Williams perguntou, né, se concorda que a dor aguda é um sinal de alerta e a dor crônica é a doença em si. Eu acho que isso aí é perfeito, porque o tratamento da dor aguda para crônica são dois mundos diferentes, né? A dor aguda é um mecanismo que temos de proteção. Existem algumas pessoas que não sentem dor, que têm a genesia de dor, e elas morrem muito cedo. Tu imagina se tu bota a mão num fogão e tu não tinha esses nociceptores, não tinha percepção da dor, tua mão ia queimar. Essas pessoas têm infecções, problemas de saúde. Então a dor aguda, ela mostra, opa, acende uma luz, alguma coisa não está indo bem. Uma infecção, uma inflamação, um trauma. Já a dor crônica, né, muitas vezes o problema é que iniciou a dor já foi embora. Então, ela pode ser considerada uma doença em si.
Perfeito. Que prazer estar aqui com vocês, viu? O João, em Valeu. especial, eu estou lisonjeado com a sua presença aqui. Acredito que seus pacientes também estiveram presentes, seus colegas, e puderam ter um pouquinho de contato com você e ver o tão bom profissional que você é. Um cara de referência não só em Criciúma, mas em nível nacional. Perfeito, E obrigado. nós aqui de Vitória, e falo agora em nome da clínica, ficamos lisonjeados por você ter aceitado o convite e esperamos poder estar mais vezes com você, batendo um papo aqui, aproveitando um cadiquinho desse conhecimento vasto que tu tem. Pode fechar depois a Mariana fecha lá em cima, com as considerações finais suas, ô João. Se você quiser falar alguma coisa. Perfeito, pessoal. Eu quero agradecer principalmente pelo convite. Espero esse ano ainda conseguir ir à Vitória, conhecer essa cidade e visitar vocês lá na clínica, né? Já estou devendo uma visita, isso já faz tempo, já vou combinar com a família e levar todo mundo aí. Queria agradecer a todo mundo que participou. Eu não estava acostumado a fazer live, mas, poxa, é muito gostoso essa participação. A gente aprende muito conversando entre a gente e com os pacientes também, né? A gente sabe que rumo tomar melhor. Aprendi muito com vocês. Espero a gente poder marcar outras mais para frente. Tem assuntos para diversas lives aí para a gente falar e coisa que interessa muito os pacientes. Qualidade de vida, a parte de suplementação relacionada à dor, parte de alimentação relacionada à dor, dos procedimentos, né? Venha, O doutor João João. estava preocupado. Ô, Mariana, vou deixar você fechar a live aí. Mas ele estava preocupado, ele me ligou. Não ligou, não. A gente estava falando muito no WhatsApp. Poxa, mais 1 hora de live, cara. O que nós vamos falar? Cara, passou voando aqui, estourou. Foi uma das lives mais longas que nós fizemos aqui. Mais de 1 hora e não falamos nada. Não Falamos de falamos muita nada. coisa e não falamos nada dentro do universo. Mariana, fecha aí para a galera. Eu já quero agradecer cada um que esteve presente aqui. Um monte de paciente querido, um monte de colega querido. Um beijo grande no coração de vocês. Uma semana maravilhosa. Mariana, por favor. Muito obrigada, João, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer estar aqui com você, um prazer te conhecer. Espero também estar junto de você mais vezes. Obrigada, doutor André, por sempre estar presente aqui na nossa live comigo, nosso programa de segundas-feiras. Estamos aqui todas as segundas às 19 horas, viu, João? Beleza? Venha sempre, é o nosso É. programa. É livre. E você, se você ficou com a sua dúvida, não deixe de enviar a sua dúvida para a gente lá no Instagram da Relívio, na foto da nossa live, que será um prazer responder a sua pergunta. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez. E encontro vocês de novo semana que vem às 19 horas. Fechou, gente? Boa noite. Boa noite.